Nesta aula, vamos continuar o desenvolvimento do formulário de relatório. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo relatório.html. E dentro do corpo do formulário, o primeiro passo é inserir uma label e depois inserir um objeto select para a lista de ano. Então, menor, objeto label, id igual e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar esta label de label ano. Fora das aspas duplas, maior. E aí vem o caption da label. Label ano. Para fechar a label, menor barra label e fecha com maior. Próximo passo é definir o estilo desta label. Podem copiar o ID e acessar o arquivo estilo relatório. Deixa eu dar uma ajustada nisto aqui. Eu vou colocar bem à esquerda. E depois de definir o estilo do corpo do formulário, vocês vão colocar jogo da velha e cola o ID da label. E abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, absolute, e ponto e vírgula. Distância do topo, 10 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 65 pixels, e ponto e vírgula. Definimos o estilo da label, já podemos voltar para o arquivo relatório. E agora, nós vamos inserir um objeto select. Menor, objeto select, id igual e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar este objeto de ano. Fora das aspas duplas, class igual e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, o comando browser-default. Fora das aspas duplas, maior. Abrimos o select, precisamos fechar. Então, menor, barra select e fecha com maior. Próximo passo é colocar as options. Primeiro nós vamos inserir uma option de instrução. Então, menor, objeto option, value igual a vazio. E esta option, o usuário não vai conseguir selecionar. Então, comando disabled selected maior e aí vem o texto da option. Eu vou colocar escolha um ano. Para fechar a option, menor barra option e fecha com maior. Prosseguindo, eu preciso também ter uma option vazia. Então, menor, objeto option, maior, e para fechar a option, menor barra option e fecha com maior. Para as demais options, podemos reaproveitar esta linha de código. Copia e cola. E agora, entre o maior e menor, nós vamos colocar o ano. Eu vou começar pelo ano de 2023. Podem copiar esta linha. E agora vai ser 2024, 2025, 2026, na sequência 2027, agora 2028, eu vou colocar 10 anos, 2029, 2030,
Agora vai ser 2031. 2032 e 2033. Já está bom. Ok, colocamos as options. Agora nós precisamos definir o estilo do objeto select. Podem copiar o ID e acessar o arquivo de estilo. Deixa eu subir para facilitar a visualização. Coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, absolute, e ponto e vírgula. Largura do objeto, comando width, 120 pixels, ponto e vírgula. Altura, comando height, 25 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, 30 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 20 pixels, ponto e vírgula. Definimos o estilo do objeto select ano. Próximo passo é inserir um objeto select para a lista de meses. Então, de volta no arquivo relatório, agora nós vamos reaproveitar os códigos do objeto select ano, inclusive a label. Podem selecionar os códigos e colar logo abaixo. E esta label eu vou chamar de label mês. E este objeto select vai ser o objeto select mês. Opa, na label eu preciso alterar o caption também. Agora vai ser mês. Option de instrução, escolha um mês. E a lista de meses nós vamos inserir também direto no código. Então, nesta option vai ser janeiro. Janeiro, depois vem fevereiro, na sequência março, depois de março é abril. Abril, depois de abril é maio. Cuidem para não apagar os maior e menor. Abril, maio. Depois de maio eu tenho junho. Junho. Depois de junho é julho. Julho. Agosto. Setembro. Outubro. Novembro. Vamos copiar mais uma option para o dezembro. Dezembro. Beleza. Ajustamos as options. Próximo passo é definir o estilo da label e também do objeto select. Podem copiar o ID da label e acessar o arquivo de estilo. Coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. Para facilitar, nós podemos copiar os códigos da label ano. Copia e cola na label mês. Nós vamos ajustar apenas a distância da esquerda para 200 pixels. De volta no arquivo relatório, agora vocês vão copiar o ID do objeto select mês. Copia, volta no arquivo de estilo, coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E aí vocês vão copiar os códigos do objeto select ano. Copia e cola no objeto select mês.
E aí nós vamos ajustar a largura para 125 pixels. A altura continua igual, distância do topo igual, mas a distância da esquerda agora vai ser 150 pixels. Salva as alterações e vamos testar para ver se estes objetos estão posicionados corretamente. Show de bola, galera! Tudo ok por enquanto. Podem fechar o formulário, voltar no editor, arquivo relatório.html e podem copiar desde a label mês até o select, porque agora nós vamos inserir um objeto select para a lista de linhas. Então esta label eu vou chamar de label linha e o caption vai ser linha. ID do objeto select linha. Texto da option da instrução, nós vamos colocar escolha uma linha. E agora estas options vocês podem deletar, porque a lista de linhas nós vamos carregar via códigos. Inserimos os objetos. Próximo passo é definir o estilo de cada objeto, começando pela label. Podem copiar o ID e acessar o arquivo de estilo. Coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E aí vocês vão copiar os códigos da label mês. Copia e cola. Position absolute, distância do topo igual, muda apenas a distância da esquerda, que agora vai ser 350 pixels. Arquivo relatório, objeto select linha, copia o ID, volta no estilo, coloca o jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E podem copiar os códigos do objeto select mês. Copia e cola dentro do objeto select linha. Largura, agora nós vamos aumentar um pouco para 180 pixels. A altura continua igual, mesma distância do topo. Distância da esquerda, eu vou colocar 285 pixels. Definimos o estilo de mais um objeto select. Agora nós precisamos de um objeto select para a lista de produtos. Então acessem o arquivo relatório e podem copiar desde a label linha até fechar o select. Copia e cola. E esta label nós vamos chamar de label produto. E o caption vai ser produto. ID do objeto select eu vou chamar de produto. Texto da option de instrução vai ser escolha um produto. Ok, inserimos os dois objetos, precisamos definir o estilo de cada um. Copia o ID da label e acessa o arquivo de estilo. Coloca o jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E podem copiar os códigos da label linha. Copia e cola na label produto. Distância do topo continua igual, vai mudar apenas a distância da esquerda, que agora vai ser 555 pixels. De volta no relatório, copia o ID do objeto select. Arquivo de estilo,
coloca o jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. E podem copiar os códigos do objeto select linha. Vamos ver o que nós vamos ajustar. No produto, eu vou aumentar um pouco a largura para 200 pixels. A altura continua igual, mesma distância do topo. Distância da esquerda vai ser 475 pixels. Beleza. Agora nós vamos inserir um objeto select para a lista de clientes. Arquivo relatório. Podem copiar desde a label produto até fechar o select. Agora eu vou chamar esta label de label cliente. Label cliente, caption, vai ser cliente. ID do objeto select, cliente. Texto da option de instrução vai ser escolha um cliente. Ok, inserimos os objetos. Agora vamos definir o estilo de cada objeto, começando pela label. Copia o ID da label, arquivo de estilo, coloca um jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. Copia os códigos da label produto e coloca na label cliente. E aí nós vamos ajustar a distância da esquerda para 760 pixels. De volta no arquivo relatório, pega o ID do objeto select. Arquivo de estilo, jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. Podem copiar os códigos do objeto select produto e colocar no objeto select cliente. Largura, eu vou colocar 190 pixels. A altura e distância do topo continua a mesma. Distância da esquerda, 685 pixels. Salva as alterações e vamos fazer um teste para ver se está tudo ok. Show de bola, galera! Está posicionado corretamente cada objeto. Agora nós precisamos de mais uma lista suspensa para a lista de vendedores. Podem fechar o formulário, volta no editor, arquivo relatório, podem copiar desde a label cliente até fechar o select. Cola, e esta label eu vou alterar para label, agora vai ser a lista de vendedor. Então, label vendedor. Caption vendedor. ID do objeto select vendedor. Texto da option de instrução vai ser escolha um vendedor. Inserimos os dois objetos. Agora vamos definir o estilo de cada objeto. Copia o ID da label, arquivo de estilo, coloca o jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. Podem copiar os códigos da label cliente, colar na label vendedor. E aí nós vamos ajustar a distância da esquerda para 950 pixels. Arquivo relatório, pega o ID do objeto select vendedor, volta no estilo, coloca um jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. Podem copiar os códigos do objeto select cliente, colar
no objeto select vendedor. Largura 180 pixels. E a distância da esquerda agora vai ser 885 pixels. Agora nós vamos inserir um objeto select para a lista de estados. Então, arquivo relatório, podem copiar desde a label vendedor até fechar o select. E esta label eu vou chamar de label estado. E o caption vai ser estado. ID do objeto select, estado. Texto da option de instrução, escolha um estado. Podem copiar o ID da label e acessar o arquivo de estilo. Coloca o jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. Podem copiar os códigos da label vendedor e colocar na label estado. E a label estado vai ficar a 100 pixels da esquerda. No entanto, agora eu preciso alterar também a distância do topo para 60 pixels. Arquivo relatório, copio o ID do objeto select. Arquivo de estilo, coloca o jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. Podem copiar os códigos do objeto select vendedor. E cola no objeto select estado. Largura ok. Altura também. Distância do topo. Agora eu vou alterar para 80. E distância da esquerda para 20 pixels. Agora nós precisamos de um objeto select para a lista de cidades. Então, arquivo relatório, podem copiar desde a label estado até fechar o select. E esta label nós vamos chamar de label cidade. E o caption vai ser cidade. ID do objeto select, cidade. Texto da option de instrução, escolha uma cidade. Agora precisamos definir o estilo, começando pela label. Copia o ID, arquivo de estilo, coloca um jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. E podem copiar os códigos da label estado. Copia e cola na label cidade. E agora nós vamos ajustar, deixa-me ver, apenas a distância da esquerda. 280 pixels. Volta no arquivo relatório, pega o ID do objeto select, de volta no arquivo de estilo, coloca o jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. E podem copiar os códigos do objeto select estado. Copia e cola no objeto select cidade. Largura ok, altura também, distância do topo ok, mas a distância da esquerda agora vai ser 210 pixels. Beleza. Agora, pessoal, nós precisamos inserir um objeto select para o status. Então, arquivo relatório, podem copiar desde a label cidade até fechar o select. E esta label vai ser a nossa label status. E o caption nós vamos alterar para status.
ID do objeto select, status. Texto da option de instrução vai ser escolha um status. E como são apenas duas opções, nós vamos inserir direto no código. No entanto, além das duas opções, eu preciso inserir também uma option vazia. Então, menor, objeto option, maior, menor, barra option, para fechar o objeto. Podem copiar esta linha de código e aí, na próxima option, nós vamos colocar finalizado. Podem copiar esta option e esta option vai ser a opção pendente. Próximo passo é definir o estilo da label e também do objeto select. Podem copiar o ID da label e acessar o arquivo de estilo. Coloca um jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. E podem copiar os códigos da label cidade. Copia e cola na label status. E agora, pessoal, nós vamos ajustar. Vai ser apenas a distância da esquerda, que agora vai ser 450 pixels. Arquivo relatório, copia o ID do objeto select. Arquivo de estilo, coloca o jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. E podem copiar os códigos do objeto select cidade. Colar no objeto select status. Largura, eu vou colocar 135 pixels. Altura, ok. Distância do topo, ok. Distância da esquerda vai ser 400 pixels. Salva as alterações e vamos testar para ver se vai estar tudo ok. Show de bola, pessoal! Inserimos todos os objetos de lista suspensa no nosso formulário. Agora, nós vamos fazer o seguinte: colocar mais uma label e uma div, onde nós vamos colocar a soma referente à quantidade. Podem fechar o formulário, voltar no editor e acessar o arquivo de relatório. E aí, depois do objeto select, nós vamos inserir mais uma label. Para facilitar, podem copiar a label status. Copia e cola depois do select. E esta label nós vamos chamar de label QTD. E o caption vai ser total QTD. Total QTD. Inserimos a label. Agora nós vamos inserir uma div. Então, menor, objeto div, id igual, e abre e fecha aspas duplas. E esta vai ser a div QTD. Fora das aspas duplas, maior. Abrimos a div, precisamos fechar. Então, menor, barra div e fecha com maior. Próximo passo é definir o estilo de cada objeto. Podem copiar o ID da label e acessar o arquivo de estilo. Coloca um jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. E podem copiar os códigos da label status. Copia e cola na label QTD. E a distância da esquerda agora vai ser 580 pixels.
Arquivo relatório, copia o ID da div. Volta no estilo, coloca um jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. E agora nós vamos digitar os códigos, porque vai ser diferente. Então, comando position, absolute, e ponto e vírgula. Comando border, 1 pixel, solid, espaço, jogo da velha, e aí vocês vão colocar 80, 80, 80 e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Cor de preenchimento, background, color, 2 pontos, jogo da velha, e aí nós vamos colocar FF, são 4 Fs, seguido de 2 zeros. Esta é a definição da cor amarela em HTML. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Na sequência, comando display, 2 pontos, comando flex, e ponto e vírgula. E eu quero o texto centralizado nesta div. Então, comando align, align, items, items com M, items, 2 pontos, comando center, e ponto e vírgula. E eu também quero o texto justificado. Então, nós vamos colocar o comando justify. Cuidem que é com Y, pessoal. Justify, e aí vai ser o comando content. 2 pontos, center. Comando center, ponto e vírgula. E eu quero a fonte em negrito. Então, comando fonte, weight. 2 pontos, para negrito, comando bold, e ponto e vírgula. Próximo passo é definir o tamanho da fonte. Propriedade, fonte, size. 2 pontos, 18 pixels, e ponto e vírgula. Largura do objeto, comando width, 2 pontos, 130 pixels, ponto e vírgula. Altura, comando height, 2 pontos, 24 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, 2 pontos, 80 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 2 pontos, 545 pixels, e ponto e vírgula. Definimos o estilo da div QTD. Agora nós vamos inserir mais uma div, onde nós vamos colocar a soma referente ao valor. Então, voltem no arquivo relatório e podem copiar a label QTD e também a div QTD. E esta label nós vamos chamar de label RS. Label RS, e o caption vai ser total RS, referente a valor monetário. E esta div eu vou chamar de div RS. Próximo passo é definir o estilo, começando pela label. Podem copiar a label RS e voltar no arquivo de estilo. Coloca um jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. E para facilitar, podem copiar os códigos da label QTD. Copia e cola na label RS. E nós vamos ajustar
apenas a distância da esquerda, para 760 pixels. Arquivo relatório. Agora vocês vão copiar o ID da div. Volta no arquivo de estilo, coloca o jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. E agora nós vamos reaproveitar os códigos da div QTD. Copia e cola na div RS. Borda sólida, ok. Cor de preenchimento também vai ser amarelo. Display flex, ok. Texto centralizado. Texto justificado em negrito. Tamanho da fonte também ok. Mas a largura eu vou alterar para 190 pixels. Altura, ok. Distância do topo, ok. E a distância da esquerda agora vai ser 685 pixels. Salva as alterações e vamos ver se vai estar posicionado corretamente as duas divs, juntamente com as labels. Show de bola, galera! Inserimos os objetos para colocar as somatórias. Agora nós vamos inserir os botões de comando. Podem fechar o formulário, volta no editor, arquivo relatório, depois da div RS, nós vamos inserir os botões. Então, menor, comando button, id igual, e abre e fecha aspas duplas. E este vai ser o btn limpar. Fora das aspas duplas, maior, e aí vem o caption do botão de comando. Limpar. Para fechar o botão de comando, menor barra button e fecha com maior. Podem copiar esta linha de código, copia e cola. E este vai ser o btn PDF. E o caption, deixa eu apagar corretamente. O caption vai ser PDF. Cola mais uma vez. E este vai ser o nosso btn Excel. btn Excel. E o caption precisamos ajustar para Excel. Inserimos os botões de comando. Agora precisamos definir o estilo de cada botão. Começando pelo botão limpar. Copia e acessa o arquivo de estilo. Coloca o jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, absolute, e ponto e vírgula. Cor de preenchimento, background, color, espaço, e aí vocês vão colocar jogo da velha 00 BFF, 3 Fs. Esta é a definição da cor azul fraco em HTML. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E eu quero colocar a fonte em negrito. Então, fonte, weight, comando bold, e ponto e vírgula. Tamanho da fonte, propriedade, fonte, size, 11 pixels, e ponto e vírgula. E eu vou colocar também o comando cursor, pointer, e ponto e vírgula. Largura do objeto, comando width, 57 pixels, e ponto e vírgula. E eu vou definir também a altura, comando height, 25 pixels, e ponto e vírgula.
Distância do topo, 2 pontos, 80 pixels, e ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 2 pontos, 890 pixels, e ponto e vírgula. Definimos o estilo do btn limpar. Podem voltar no arquivo de relatório e copiar o ID do btn PDF. Copia, volta no estilo, coloca o jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E agora nós podemos reaproveitar os códigos do botão limpar. Copia os códigos e cola no btn PDF. No PDF eu vou colocar outra cor de preenchimento. Eu vou colocar FF4500. Esta é a definição da cor laranja. Fonte em negrito, tamanho da fonte 11, cursor pointer ok, largura eu vou colocar 55 pixels. Altura ok, distância do topo ok, distância da esquerda agora vai ser 951 pixels. Arquivo relatório, agora vocês vão copiar o ID do botão Excel. Copia o ID, volta no estilo, coloca o jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. Podem copiar os códigos do btn PDF, colar no btn Excel. E este botão de comando, eu vou colocar a cor de preenchimento, sendo 00 FF 00. Esta é a definição da cor verde. Fonte em negrito, tamanho 11, cursor pointer, largura ok, altura também, distância do topo também, mas a distância da esquerda agora vai ser 1010 pixels. Salva as alterações e vamos testar para ver se os botões de comando vão estar posicionados corretamente. Show de bola, galera! Inserimos os botões de comando. Para finalizar a videoaula, nós vamos inserir mais a tabela HTML. Podem fechar o formulário, volta no editor, arquivo relatório, depois dos botões de comando, primeiro passo é inserir uma div para a tabela. Então, menor, objeto div, id igual, e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar esta div de div tabela. Fora das aspas duplas, maior. Abrimos a div, precisamos fechar. Então, menor, barra div e fecha com maior. E dentro desta div, nós vamos inserir o objeto table. Então, menor, objeto table, id igual, e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar de tab. Fora das aspas duplas, comando width, width, igual, e abre e fecha aspas duplas. Eu vou colocar 96% da área do formulário. Fora das aspas duplas, comando border, igual, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, 1 pixel. Fora das aspas duplas, comando cell padding. Cuidem, pessoal, que tem 2D e 2L também. Aqui é cell padding com 2D. Cell padding igual, abre e fecha aspas duplas, 1 pixel. Fora das aspas duplas, maior.
Abrimos a tabela, precisamos fechar. Então, menor barra table e fecha com maior. Na sequência, precisamos definir o cabeçalho da tabela, que é o comando menor t-hit maior. Abrimos o cabeçalho, precisamos fechar. Então, menor barra t-hit e fecha com maior. E dentro do cabeçalho, nós vamos colocar uma linha. Então, menor, objeto tr, maior. Abrimos a linha, precisamos fechar. Menor barra tr e fecha com maior. E dentro desta linha, nós vamos colocar as colunas. Então, menor, objeto th, maior, e aí vem o caption. Primeira coluna vai ser a coluna das linhas. Para fechar, menor barra th. Para as demais colunas, podem copiar esta linha de código. Segunda coluna vai ser o nome dos produtos. Coluna produto. Podem colar mais uma vez. E aí nós vamos ter uma coluna para a quantidade. Cola mais uma vez. E a última coluna vai ser a coluna valor. Deixa eu dar uma ajustada. Beleza. Agora, depois do cabeçalho, nós vamos ter o corpo da tabela, que vai ser o tbody. Menor, comando, tbody. id igual e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar de corpo tabela. Fora das aspas duplas, maior. Abrimos o corpo da tabela, precisamos fechar. Então, menor barra tbody e fecha com maior. Ok, inserimos a tabela HTML. Agora nós precisamos definir o estilo da tabela. Podem copiar o ID da tabela e acessar o arquivo estilo relatório. Coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, absolute, e vírgula. Tamanho da fonte, propriedade, fonte traço size, 16 pixels, e vírgula. Distância do topo, 120 pixels, e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 20 pixels, e vírgula. E outro ajuste, pessoal, que eu quero fazer é quando o usuário passar o cursor sobre as linhas da tabela, a linha em que o cursor está, alterar a cor de preenchimento para laranjado. Então, eu vou colocar jogo da velha, ID da tabela, comando TR para entrar na linha, comando hover, espaço, TD para entrar nas células. E abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando background, color, orange, que é laranjado. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Salva as alterações e vamos testar para ver se a tabela HTML está posicionada corretamente. Show de bola, galera! Em uma única aula, montamos toda a estrutura do formulário. Na próxima aula, nós vamos começar a carregar as listas nos objetos select.